Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Repita comigo, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Vamos lá? Isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Mais uma vez. Isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Podeis assentar? Há um convite aqui, isso praticai, e praticando, o Deus de paz será convosco. O que será que é isso? Bom, nós encontramos aqui em Filipenses capítulo 4, orientações que são práticas, que o apóstolo Paulo nos ensina, para que nós tenhamos paz no coração. Essa carta ele escreveu estando preso em Roma. Ele havia recebido a visita de Epafrodito, e que havia sido enviado pela igreja de Filipos. E a igreja não apenas envia Epafrodito, mas eles enviam também uma oferta para Paulo. Paulo estava numa prisão domiciliar. Ele tinha o direito de ter alguém que o acompanhasse. Epafrodito, então, vai acompanhá-lo e leva uma oferta da igreja para ele. E Paulo, então, aproveita para orientar a igreja nos diversos assuntos que tinham sido trazidos por Epafrodito. Ele talvez tenha levado alguns assuntos, algumas dificuldades que a igreja estava passando. E Paulo agora leva devolve, através de Epafrodito, algumas orientações para essa igreja. E com certeza, um dos temas que a igreja de Filipos estava precisando, orientação para enfrentar a ansiedade e a angústia, pois esse texto, esse bloco que eu li do capítulo 4, trata exatamente isso. Os cristãos tinham problemas similares aos nossos, parecido com os nossos dias. Os problemas que enfrentamos hoje eram os problemas que os cristãos enfrentavam naqueles dias, guardadas as devidas proporções do avanço da tecnologia, de todas as informações que temos hoje. Tudo chega muito rápido, as coisas acontecem em um piscar de olhos. Guardada essa devida proporção, eles viviam os mesmos anseios, os mesmos problemas, tinham os mesmos desafios que nós temos hoje. As mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Eles tinham, entretanto, um agravante que nós não temos. A igreja estava sofrendo perseguições. Nós terminamos de pregar recentemente sobre a carta de Pedro. E a igreja de Filipos também, perseguições por amor a Cristo. Por servirem a Cristo, eles estão sendo perseguidos. E aqui no capítulo 4, então, Paulo encaminha para o término dessa carta, ele traz algumas orientações práticas.
ele trata da unidade. Havia relacionamento na igreja de Filipos. E Paulo dá conselho aqui, o versículo 2, ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas-se Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele faz menção que essas pessoas que haviam na igreja de Filipos tinham problemas, mas eram pessoas preciosas, e o nome dessas pessoas estava escrito na vida. E você continua caminhando no capítulo. Depois ele pede para Epáfras, dizendo assim: companheiro de jugo, eu peço a vocês que auxiliem essas irmãs, que andem junto com ela. Mas no versículo 4 ele pede que eles vivam sempre alegres. Olha o que ele diz no versículo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É possível que os problemas que estavam acontecendo em Filipos estavam trazendo tristeza. Então Paulo exorta Epáfras que ele transmita a essas pessoas a importância de viver uma vida de alegria. E aonde está a fonte de alegria? O texto diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então fica claro que a fonte de alegria da igreja, a nossa fonte de prazer, Senhor, alegrai-vos no Senhor. E é impossível olhar para este texto sem ver as orientações que recebemos aqui. No versículo 5 e também a partir do versículo 6, Paulo traz aqui 3 orientações sobre como nós devemos viver, como nós devemos, qual é a nossa prática, qual é o nosso dever, ansiosos, e para que nós possamos experimentar a paz de Deus no coração. Então, para experimentar a paz de Deus no coração, o primeiro quesito é não viver ansioso. Então, a primeira orientação que nós temos aqui, tudo isso, versículo número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Como vencer então a ansiedade? Paulo dá a receita, que a receita para vencer a ansiedade, ter vida de oração. Diga assim: para manter a ansiedade, bem forte, para manter a ansiedade, é necessário ter uma vida de oração. Ou orar aqui, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então é importante a vida de oração. Não andeis ansiosos. Bom, o texto não diz que ansiedade né? O texto não diz que ansiedade é pecado, mas talvez viver ansioso seja pecado. O texto não está tratando de ansiedade, não está dizendo para a gente que ansiedade é pecado, mas talvez ser ansioso seja pecado, porque ele é combatido. Então, qual é a maneira de vencer a ansiedade? Manter uma vida de oração, manter uma vida de relacionamento com Deus. Eu falei a semana passada sobre santificação e eu estou voltando aqui a falar de santidade. Então eu quero falar com vocês essa noite para caminhos para a santidade. Orar, meditar e praticar o que é certo. Vamos repetir? Caminhos para a santidade. Orar e praticar o que é certo. Vamos lá? Caminhos para a santidade. Orar, meditar e praticar o que é certo. Olha como ele termina o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai.
E aí, para quem pratica, tem uma resposta. Qual é a resposta? Olha depois de praticar aí. E o Deus de paz será convosco. O que traz a presença de Deus na nossa vida, em nós, não é ser crente. Não é ser membro da Assembleia de Deus, da Cristã do Brasil, da Presbiteriana Renovada. O que traz a presença de Deus, o que atrai a presença de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus para a nossa vida, daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então você quer ter a presença de Deus, não dá para interpretar a Bíblia, um versículo, isoladamente. Então eu poderia falar de santidade aqui, de uma série de coisas que não estão no texto. Eu poderia falar e até ouvir glória a Deus, aleluia, na porta, receber uns tapinhas nas costas, dizendo, pastor, é isso mesmo, vai em frente, eu também penso assim, mas não é isso que a Escritura está dizendo. Então, para atrair o cuidado, a presença de Deus, é necessário a prática. E a prática do quê? A prática de uma vida de oração. Em dias em que nós vivemos ansiosos. Eu tenho certeza que tem gente aqui preocupado com a conta que vai pagar daqui 30 dias. Eu contei para vocês aqui uma vez, pregando, da experiência do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando estava no seminário. Para ir ao banheiro, encontra um amigo dele chorando, né? No quarto tinha vários alunos, e ele encontra um amigo sentado às tantas da madrugada chorando compulsivamente. E ele pergunta para o seu companheiro, o que você está chorando, rapaz? Eu estou chorando, vai morrer. E aí o Hernandes Dias Lopes fica preocupado, mas o que está acontecendo? Sua mãe está doente? Não, a minha mãe não está doente, a minha mãe está bem, mas eu estou chorando, estou preocupado, com medo dela morrer. E aí, depois de mais de 30 anos de ministério, o reverendo se refere a esse seu colega e diz assim, a mãe dele está viva até hoje. A mãe dele era idosa na época, ele com medo da mãe morrer, passou 30 anos, a mãe dele está viva até hoje. Então nós ficamos ansiosos, preocupados, arrancando às vezes o cabelo, por coisas que acontecer. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, toda pergunta tem resposta, a menos que você ignore o Evangelho. Eu queria te perguntar, você tem controle sobre a sua vida? Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado, você tem controle da sua vida? Você tem controle nos próximos segundos da sua vida? Você tem controle nos próximos dias, na próxima semana, no próximo mês? Você tem certeza que no Natal você vai comer peru esse ano? Você tem certeza que vai comer pernil no Natal esse ano? Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre o tempo, não temos controle sobre as pessoas. Nós não temos controle sobre as coisas. Nós não temos controle sobre a morte. Nós não temos controle sobre nada. E por que então nos desgastamos com ansiedade? Por que então nos desgastamos daquilo que não produz em nós espiritualidade? Então, com aquilo que não produz em nós relacionamento com Deus? Por que não nos desgastamos então naquilo que não acrescenta a nossa fé? Não, por que nos desgastamos naquilo que não mostra o nosso crescimento espiritual? Viver ansioso, além de ser ruim ao nosso redor, não é bom viver com pessoas que vivem ansiosas, pois elas acabam tendo pavio curto, sendo irritadas, ficam abatidas facilmente, trocam de decisões a qualquer momento, são precipitadas, não dormem, são preocupadas excessivamente, etc, etc, etc. Pessoas ansiosas não conseguem carregar apenas os seus problemas, carrega consigo problemas dos outros. Nós às vezes não conseguimos carregar os nossos problemas, e a carga de problema das pessoas às nossas costas. Nós carregamos problemas de pessoas que não querem se relacionar com Deus. Nós carregamos problemas de pessoas que não são amigos de Deus. Nós carregamos problemas de pessoas que não estão preocupados em servir a Deus. Nós carregamos pela igreja, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com Deus. Por que então queremos viver ansiosos?
Bom, se você quer tomar antidepressivo, se você quer fazer terapia, fique à vontade. Se desgaste em tudo isso, e tem muito psiquiatra, tem muitos. Aqui na igreja já tem uma formada, já tem 2 caminhando para a formação. E com isso eu não estou dizendo que nós não precisamos desses profissionais, jamais. Precisar ir num psiquiatra não significa que a gente é louco. Precisar passar com um psicólogo não significa que nós perdemos o controle das coisas. Nós precisamos desses profissionais. Às vezes a gente fala assim, eu não vou passar com um psicólogo porque eu não vou sentar para ouvir uma terapia de alguém que não conhece a Bíblia. Mas se você precisar fazer uma cirurgia do coração e o médico falar, se você não operar no doutor, você vai morrer. E você descobrir que o médico não é cristão, você não vai fazer a cirurgia porque ele não é cristão? Mas para fazer uma terapia, a gente diz, eu não preciso de uma terapia. Eu mostrei para os alunos hoje um vídeo do reverendo Hernandes Dias, depois do furacão Catarina, né? Na cidade, o suicídio subiu, sabe quanto? 300%. Eu falei errado aí o nome, mas está tudo bem, eu não falo inglês, não. Mineiro falando inglês é um esculacho, né? E subiu 300% o índice de suicídio. Realidade dentro da igreja. E tem crente bom, fiel a Deus, temendo a Deus, tirando a sua própria vida, porque perdem a razão de viver. E por que isso? Porque nos dá ansiedade. Pastor, o senhor tem muita coisa para falar, o senhor tem que falar sobre o pecado, o senhor fala sobre qualquer coisa, nós não precisamos ouvir sobre ansiedade. Pode olhar na mão de alguém que está ao seu lado, que possivelmente as unhas dele estão como as minhas, assim, ó. Quando vai tomar banho, coloca a mão aqui o tempo inteiro. Por que será que nós queremos viver de forma ansiosa? A orientação da Bíblia é: não vivam ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, são pela súplica com ações de graças. Não vivam ansiosos, essa é a ordem da palavra de Deus para nós. Não há nada que justifique um cristão viver ansioso. Mas você sabia que uma das causas cristãos viverem ansiosos é o aspecto da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus? Porque se você olhar o versículo 6, o que produz ansiedade é falta de oração. Pastor, mas eu oro 1 hora, você ainda está orando pouco, ore mais, e você vai parar de ser ansioso. Estou conseguindo orar 2 horas, ore mais. Nós precisamos ter uma vida com Deus, irmãos. Orar é falar com Deus como eu posso conversar com qualquer um de vocês. E quantas vezes, irmãos, a gente entra no quarto e 10 minutos de oração é tempo demais na presença de Deus. 10 minutos a gente acabou de orar. Eu vejo as pessoas reclamando que a igreja não ora mais como a gente orava antes. Antes a gente orava 30 minutos, 1 hora de joelho. E eu fico preocupado, porque tem reunião de oração aqui que a gente ora 40 minutos. A gente só não fica 40 minutos ajoelhado, porque eu já indo em 40 minutos de oração. Hora andando, hora sentado, hora do jeito que for necessário. Jonas não teve tempo para se ajoelhar no ventre da baleia, mas ele orou lá. Na verdade, irmãos, nós não oramos. Orar é tirar a máscara para estar diante de Deus. Por isso que nós temos dificuldade da oração. Não é que a gente não tem tempo, não. Outro dia, aconselhando uma pessoa, ele falou: pastor, eu não sei administrar a minha vida, não tenho tempo para nada, não faço isso, não faço aquilo. Aí a gente começou a conversar. Eu falei para ele: senta aqui, vamos conversar. Comecei: quanto tempo você gasta com a sua higiene pessoal de manhã? Ele foi falando, eu anotei, tantos minutos. Quanto tempo você gasta da locomoção para o seu trabalho? Tanto. Fomos marcando tudo. Quantas horas você trabalha? Tanto. Quantas horas? No final sobrou 3 horas e 40 minutos. Ele falou para mim assim: eu não sei onde eu estou colocando essas 3 horas e 40 minutos, mas eu não estou tendo tempo.
que nós estamos gastando tempo demais com aquilo que não produz relacionamento com Deus? Será que a gente está gastando tempo demais com aquilo que não edifica a nossa fé? Com aquilo que não produz em nós crescimento espiritual? Com aquilo que não produz em nós alegria? Os outros vos digo, alegrai-vos sempre. A gente é perito em nutrir tristeza, para fechar o semblante, fazer uma cara feia. A gente coloca milhões de células para trabalhar ao mesmo tempo. E se você fechar o seu semblante e ficar com ele carrancudo, você vai perceber que pouco tempo depois, enquanto que quando damos um sorriso, essas células trabalham de forma contrária. Mas a gente acha que santidade é andar de cara feia para as coisas, santidade é ficar reclamando disso e daquilo. Santidade, irmãos, é ter um relacionamento profundo com Deus. Santidade é ser parecido com Deus. A maneira de você saber se você é santo, pergunte para o seu vizinho se você parece com Deus. Que mora perto da sua casa, mande ele descrever quem você é. Mande o seu amigo de trabalho descrever quem você é. Mande as pessoas mais próximas a você descrever quem você é. Santidade é relacionar-se com Deus, santidade é andar com Deus, mas nós nutrimos, nós carregamos uma bagagem da qual nós não temos necessidade na vida cristã. Fazer então para não vivermos ansiosos, Paulo dá a receita. Torne conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração. Boa parte da ansiedade é porque nos falta tempo. Deus aquieta, acalma o nosso coração. Amém? Tem um ansioso pregando para vocês. E talvez você possa dizer assim, pastor, mas se o senhor é ansioso, por que o senhor está pregando isso? Porque primeiro essa palavra, eu preciso vencer a ansiedade. Vire para o seu irmão e fale com ele tranquilamente. Descanse em Deus. Deixe de lado a ansiedade. Diga para ele, Deus está no controle. Diga para ele, Deus está no controle. Use ele uma linguagem bem jovem assim. Fala para ele. Fica frio, Deus está no controle. Fica frio, Deus está no controle. Olha o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, vossa mente em Cristo Jesus. Bom, Paulo não disse assim, a paz com Deus. Ele diz, a paz de Deus. E aí você vai perguntar para mim, qual é a diferença, pastor? Bom, a diferença é simples. Paz com Deus não é resultado da minha oração. Paz com resultado do que Jesus fez por nós no Calvário. Quando ele levou sobre si os nossos pecados, quando nós fomos reconciliados, a última canção que cantamos, aí isso produziu em nós paz com Deus. Paz com Deus não necessita da minha oração, mas Paulo diz aqui, e a paz, o que é então a paz de Deus? Essa paz de Deus é uma sensação de estar tranquilo, de sentir segurança, mesmo quando as coisas vão mal. Eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque eu estou vivendo a paz de Deus. E essa paz é sentimento, não há quem consiga explicar. A gente pode estar em meio ao terremoto, a gente pode estar em meio à maior catástrofe da vida, a gente pode viver em paz, a gente pode sentir segurança. Eu contei para vocês sobre o orar americano que conhece a Cristo através de Moody, e esse homem é muito rico, ele é um advogado muito rico, e ele tem muitos imóveis. Um determinado dia, se não me falha a memória, em Los Angeles, pegou fogo em uma região, e todas as casas foram queimadas, inclusive seus imóveis. A sua esposa ficou aflita, ele ficou aflito. Alguns dias depois ele está trabalhando, nesse momento ele diz assim,
para a esposa: nós temos ainda onde morar, nós temos ainda alguma coisa, eu posso conquistar ainda algumas coisas. Então nós vamos ajudar as pessoas que têm menos que nós. E eles começaram a achar que haviam perdido tudo. Passado alguns dias, ele está trabalhando e recebe a notícia que o seu filho tinha morrido. Ele entra em pânico, ele corre para sua casa. A notícia foi triste, abalou a família. A sua esposa fica doente em razão da perda do filho. Ele diz: vamos fazer uma viagem tranquilo. O grande evangelista Moody ia pregar no país de Gales. Ele diz, então, Moody convida essa família para ir com ele. Ele compra as passagens, vão viajar de navio, prepara tudo, manda no dia da viagem, ele tem uma audiência, ele não pode ir, ele manda a sua esposa e as suas 2 filhas. Eles viajam então para a Inglaterra, vão para o país de Gales. E ao passado alguns dias, um tempo depois da viagem, ele recebe um telegrama, e naquele telegrama está escrito: cheguei bem, porém cheguei sozinha. Algumas pontos de interrogação, ele vira a folha e ela continua escrevendo: houve o naufrágio do navio e nós perdemos as nossas 2 filhas. Ele entra em pânico, perdeu os imóveis, tudo que tinha, perdeu seu filho, agora perde 2. Ele compra uma passagem, viaja então para o país de Gales. E quando ele chega quando ele está chegando naquele lugar, em determinado lugar, o capitão diz para ele, mostra para ele onde havia acontecido o naufrágio, e eles continuam na viagem. Quando eles vão chegando no local onde eles iriam descer, muitas pessoas estão ali para recepcionar, para receber os viajantes. Dentre eles, ele consegue identificar a sua esposa. Ele desce então desejoso, chorando, desejoso para encontrar a esposa e dar um abraço da esposa, dar uma palavra no seu coração. Mas quando ele desce na areia, que ele começa a andar, o Espírito Santo toma ele, e ele para na areia, ele começa a escrever a letra de um hino. Esse Horatius, ele era pianista, e ele começa a escrever uma canção, ele compõe uma canção. E sabe que canção que ele compõe? Asa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, faze saber feliz, com Jesus sempre sou. Como, irmãos, alguém, diante de todas essas perdas, pode compor uma canção que perdura ao longo de tantos séculos? Se paz a mais doce me der. Talvez você tenha tudo e não tenha sentido paz no seu coração. Talvez você tenha emprego, tenha família, tenha casa para morar. Eu vi um vídeo do pastor Ed René que eu chorei ao ver esse vídeo. Um casal de missionários voltam para o seu país. Depois de 50 anos de trabalho, depois de 50 anos de serem missionários naquela nação, eles voltam para a sua nação. Ideia: nós vamos chegar lá e as pessoas vão estar nos esperando. O navio parar, vai ter muita gente nos esperando. São 50 anos de dedicação da nossa vida. Jovens, agora estamos envelhecidos, já envelhecemos, vai ter muita gente nos esperando. Quando o navio vai chegando, eles olham e veem muita gente. Mas eles estão viajando na 3ª classe daquele navio. Primeira classe desce, e quando eles descem do navio, não tinha mais ninguém. Eles olham e tem muita gente esperando, e muitas bandeiras levantadas. E eles olham e dizem: tem gente esperando por nós. Tem bandeira para nós, tem muita gente nos esperando. E quando eles descem, as bandeiras estavam rasgadas, só tinha papel no chão, todo mundo havia ido embora. E ele olha para sua esposa e diz assim: gato, que ingratidão. Ninguém tem o menor respeito por nós, ninguém valoriza o nosso trabalho, ninguém leva em conta o nosso sacrifício. 50 anos dedicados naquela nação. Eles vão para casa. Quando eles chegam em casa, a casa havia dado uma mexida na casa,
e eles entram para aquela casa e ele está muito nervoso. Ele olha para sua esposa e diz assim: fica aí, fica as coisas no lugar. Enquanto isso, você pergunta para o seu Deus, se valeu a pena a gente dedicar esses 50 anos servindo a Deus. Eu vou andar um pouco, vou sair para andar um pouco, eu estou revoltado. Que recompensa nós tivemos de 50 anos de trabalho? Ele sai revoltado para caminhar, depois de muitas horas ele volta. Encontra sua esposa na pia, lavando as louças, arrumando tudo que estava empoeirado para colocar no lugar. E ela está de cabeça baixa e ele pergunta para ela: e daí? Você perguntou para o seu Deus? Ela de cabeça baixa responde: perguntei. Ele falou. Ela respondeu para ele: ele me disse que nós ainda não chegamos no lar. Ele disse que nós ainda não chegamos no lar. Nós às vezes esperamos que a nossa recompensa venha dos homens. As pessoas encontrarão satisfação, prazer naquilo que produzimos, naquilo que fazemos. Nós ainda não chegamos no lar. Enquanto você estiver aqui, haverá tristeza, haverá dificuldades, haverá choro, haverá decepções, mas nós ainda não chegamos no lar. Na casa deles, mas eles não haviam chegado no lar. A nossa morada não é aqui. Nós não podemos ter contentamento aqui. A nossa alegria às vezes é passageira. A vida é agridoce. Nós sorrimos e choramos ao mesmo tempo. Nós nos alegramos, mas nós ainda não chegamos no lar. Aleluia, nós estamos a caminho do lar. Aleluia, nós estamos caminhando para o lar. Aleluia, há uma canção que diz que o caminho é mau e longo, ainda é longe Canaã. Nós estamos caminhando, ainda não estamos conseguindo ver de perto Canaã. Em Canaã. E Paulo diz: o seu trabalho não é vão no Senhor. A sua recompensa não é dos homens, a sua recompensa é do Senhor. O que você faz, o que você produz no Evangelho, a recompensa é do Senhor. Não ande ansioso, não ande preocupado. Aleluia. Então, vida de oração, além de acalmar o nosso coração e tirar a ansiedade, vai produzir em nós a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, somente em Cristo Jesus. Amém? E esse é que nós precisamos meditar. Olha o versículo 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então isso deve ocupar o nosso pensamento. Seu pensamento tem sido ocupado por essas coisas? A gente fala muito de santidade, mas viver essas coisas é ter uma... Essas coisas produzidas no nosso coração produz santidade. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: você quer andar em santidade? Então faça tudo isso. Nós estamos caminhando em santidade. Então a segunda orientação que Paulo nos dá aqui é que a gente deve meditar naquilo que é certo. Boa parte das nossas emoções e que causa ansiedade são decorrentes de nós naquilo que não é certo, naquilo que não devemos pensar, naquilo que não produz edificação.
Por exemplo, quando pensamos em um ente querido que faleceu, vem na gente um sentimento de saudade, de dor. Sim ou não? Na sexta-feira eles ligaram, o pessoal do cemitério ligaram na casa do Adilson, que ia fazer a exumação do meu pai ontem. Ontem foi feita a exumação do corpo dele. E aí nós fomos lá. Adilson, alguns dos meus irmãos, no fim foram todo mundo, foi um monte de sobrinho, a minha mãe estava lá. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que coisa, é difícil até falar, que coisa triste, que coisa maravilhosa ao mesmo tempo. Maravilhosa por saber que a gente não é qualquer ser que morre, é jogado em qualquer lugar como um animal. A gente morre, tem um lugar onde a gente vai ser colocado, o nosso corpo será consumido, depois o que sobrou ali, os ossos serão recolhidos e vão ser guardados. Mas o mais interessante que nós temos, o que voltou com a minha família para casa, foi a memória do meu pai. Foi o resultado da vida dele, o resultado daquilo que ele viveu com Deus e com as pessoas. Isso é memória. Isso voltou com a gente, aquilo que as pessoas falaram. Porque ontem, quando eu cheguei e vi aquele túmulo aberto, aquela gaveta aberta, eu olhei aquele caixão todo consumido. Eu olhei e vi aquela roupa dentro, vi aquele crânio em cima. E não vi mais nada do que isso. Eu falei, nossa, como que o ser humano termina? E aí o rapaz foi pegando peça por peça e ia colocando em um saco assim. E tudo perfeito o que Deus faz. E eu fiquei olhando, puxa, esse é o meu pai, esse homem que eu tive alegria da morte dele. A gente estava junto, brincando, tirando sarro um do outro, dando risada junto. A gente vai terminar desse jeito, irmãos. Era bom que todos nós víssemos uma cena daquela. Talvez nós seríamos melhores cristãos, melhores pessoas. A gente termina daquele jeito. Interessante, ele era muito satisfeito com tudo na vida. Meu pai não tinha sonhos extraordinários. Tudo era motivo de satisfação e de glorificação a Deus para ele. Toda vez que eu trocava o meu carro, eu vinha mostrar para o meu pai e falava, pai, e eu já sabia, ele queria dar uma volta no carro, ele gostava de carro. Ele queria dar uma volta, eu pegava ele, dava uma volta, às vezes do quarteirão, na rua do lado, voltava, parava o carro. Ele falava, gostei, filha, tá bom pra gente ir para Diamantina. Ele gostava de ir para Diamantina, para a cidade dele, tá bom pra gente ir para Diamantina. E sabe o que restou do meu pai? Eu pegar os restos mortais dele numa caixa, colocar, ele andava sentado do meu lado eu abraçava ele, ia conversando. Ele não foi do meu lado, ele foi no porta-malas do carro, chegou lá, nós tiramos aquela caixinha, ela desceu lá na sepultura da família para ficar guardada lá. Nós terminamos desse jeito. Por que será que nós Por que será que nós ficamos pensando em coisas que não produzem em nós alegria? Nós somos insatisfeitos o tempo todo, irmãos. Sabe, às vezes quando eu tenho um momento de satisfação na minha vida, eu fico falando, Deus, me converte de novo, muda a minha. Porque tem pessoas, irmãos, e eu já tive a oportunidade de conhecer gente que não era crente, e depois que se tornou crente, ele era melhor antes de ser crente do que depois se tornou crente. A gente aprende, a Bíblia é o nosso guia, é o nosso manual para ir para o céu, e a gente parece que lê a Bíblia, a gente compreende tudo errado, a gente diz que não produz edificação. A gente pensa em andar com Deus e se relacionar com Deus. A gente pensa em ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E a gente não pensa na gente, a gente pensa no outro. É porque o outro não ora. Eu não vejo mais glória a Deus na igreja. Eu não vejo mais as pessoas falando em línguas estranhas. Por que você não faz? Por que você não ora mais em línguas? Por que você não sente mais a presença de Deus? Nós transferimos sempre para o outro. O culpado é sempre o outro. Nós somos insatisfeitos com todas as coisas. Se Deus desse a chave do mundo para a gente dirigir o mundo, talvez nós ainda seríamos insatisfeitos. Nós só nos complementamos em Deus. Está em Deus, regozijai-vos. Outra vez vos digo,
regozijai-vos sempre. Não tem regozijo fora de Deus, não tem alegria fora de Deus, não há prazer fora de Deus. E talvez a gente esteja na igreja e longe de Deus, distante de Deus. É por isso, talvez, que a gente não está tendo prazer. É por isso, talvez, que a gente não está tendo alegria. Gálatas capítulo 5. Olha esse texto como ele é profundo. Olha o que o fruto do Espírito produz. Aqui fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Primeiro, Paulo faz uma pergunta no versículo 7 do capítulo 5. Ele diz assim: você vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Em outras palavras, você estava caminhando tão bem na fé, o que está te impedindo de continuar obedecendo à verdade? Não é nem obedecendo à igreja, é obedecendo à verdade. O que te impede de obedecer à verdade? E aí vai falar aqui de uma série de coisas, daquilo que é obra da carne, daquilo que não produz em nós crescimento espiritual. E aí, a partir do versículo de número 16, mostra para a gente aqui: andai no Espírito. E o versículo 22 é muito forte. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu falei para vocês agora há pouco, lendo este texto, que não é paz com Deus, é a paz de Deus. A paz de Deus é fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito que é tudo isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra esta e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Você está disposto a andar no Espírito? Então medite naquilo que é certo. Passe a pensar naquilo que é certo, naquilo que pode produzir para você crescimento espiritual, naquilo que pode produzir em você alegria, prazer de servir a Deus. Ter paz com Deus? Então, primeiro, ore. Em segundo, pense corretamente. Pense naquilo que é certo. E a terceira e última coisa: você quer se relacionar bem com Deus, você quer caminhar com Deus, você quer andar em santificação. Versículo de número 9. Olha o que diz para a gente: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Evangelho? Digo evangelho. É evangelho quando vira vida na minha vida. Ou seja, quando é praticado. Quando o evangelho é vida na minha vida, aí ele é de fato, não é só informação. Para que a gente não viva só informação, então a gente tem que praticar. O que também aprendeste, o que nós aprendemos? Tudo que está antes aqui. O que vocês receberam e ouviram de mim, tudo que está antes aqui. Vocês viram, tudo que está antes aqui. Isso praticai. E praticando, o Deus de paz será convosco. Então você quer atrair a presença de Deus para você? Pratique tudo isso que o Evangelho está dizendo para a gente. E você vai atrair o cuidado de Deus na sua vida. Então, essa terceira coisa que Paulo está dizendo para a gente aqui, depois de nos ensinar sobre a paz, sobre a oração, sobre a prática, e o Deus de paz será convosco. Aqui ele fecha, ele começa no versículo 7 dizendo, a paz de Deus estará com vocês. E no verso 9 ele diz, e o Deus de paz estará com vocês. A paz de Deus estará com vocês. Ele encerra dizendo, e o Deus... Então repitam comigo, o lado direito repita comigo assim, e a paz de Deus estará com vocês. Esse lado aqui, vamos lá. Do outro lado aqui, o Deus de paz estará com vocês. Vamos lá. Vocês vão falar a mesma frase
para eles. Depois eles vão falar a frase deles, estendendo a mão para vocês. Olhe para eles e fale. Está muito fraco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se a gente viver assim, dá para andar ansioso? Se a gente viver assim, dá para andar ansioso, irmãos? Dos cabelos, eu confesso para vocês, quando eu olhei aquela cena do meu pai, meu coração ficou triste, eu chorei. Eu fui até minha mãe, abracei a minha mãe, ela olhou para mim e disse assim: filho, eu só tenho vocês agora. E começou a chorar. Minha mãe não chora, irmãos, ela começou a chorar. Eu só, até na morte, até vendo os restos mortais do meu pai, ele me ensinou. Sabe o que me ensinou? Eu preciso continuar servindo a Jesus na mesma caminhada que ele serviu. Sabe o que aquilo me ensinou? Eu preciso amar os meus filhos, porque no dia de buscar os restos mortais do meu pai, ele era tão importante que lá, os netos estavam lá chorando. Eu preciso viver o evangelho que o meu pai viveu. Não pode ser só informação para mim, sabe por quê? Porque a minha mãe estava chorando por alguém que viveu ao lado dela 45 anos. Isso me ensina que eu preciso ser um marido melhor. Pode ser informação para nós. O evangelho não pode ser algo jogado no ar para nós. O evangelho precisa entrar no nosso coração e virar vida na nossa vida. Nós precisamos viver o evangelho. Há muitas pessoas vivendo da informação do evangelho. A informação do evangelho não satisfaz o nosso coração. A informação do evangelho não transforma o homem. A gente pode estar na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e ter a mesma vida que tínhamos antes de pecado, afastado de Deus. Mas quando o evangelho vira vida na nossa vida, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. E o Deus de paz estará com vocês. Tem muita gente vivendo das informações do evangelho. Nós precisamos viver o evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos pela verdade. A verdade precisa produzir libertação no nosso coração. A verdade precisa produzir transformação na nossa vida. Eu preciso ser um cidadão melhor, um cristão melhor, um pastor melhor, um marido melhor, um pai melhor, um avô melhor. Eu preciso ser um cidadão melhor. O que o evangelho tem produzido no seu coração? Nós já não choramos mais da presença de Deus, irmãos. A gente chora de raiva, de rancor, de tristeza, mas a gente não chora com os louvores que são entoados. A gente não chora mais na pregação. A gente não se quebranta mais. Será que é as pessoas que estão erradas ou será que é nós que estamos errados? O evangelho precisa produzir vida na nossa vida. O evangelho precisa produzir na nossa vida prazer de servirmos a Deus. Orianda lavastérias. Oria lavachúrias, aleluia. Aleluia. Nós precisamos praticar o que é correto. Nós já perdemos tempo demais no mundo, irmãos. No mundo nós praticamos tudo que era errado. Nós precisamos praticar aquilo que é correto. Nós precisamos praticar aquilo que edifica a nossa fé. Nós precisamos praticar aquilo que produz crescimento para o nosso irmão. Nós precisamos praticar aquilo que produz salvação para os perdidos. Paulo disse que nós estamos agora mais perto do Senhor ou da volta dele do que quando aceitamos a fé. Eu tenho preocupação quando o meu tempo de crente, de cristão vai aumentando e parece que eu não cresço, eu fico nanico espiritualmente. Nós precisamos crescer. Paulo diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. O que é crescer em graça é ser misericordioso. O que é crescer em graça é alguém te convidar para andar 1 milha, você vai 2 com ele.
O que é crescer em graça? É alguém bater na sua face e você virar a outra face. O que é crescer em graça? É descer aonde Jesus desceu para falar aos pecadores. O evangelho não pode ser informação para nós. Eu me sinto um pastor insatisfeito, não pelo barulho que a igreja faz, tem muito barulho e às vezes pouco poder, porque poder nos arranca de dentro da igreja e nos leva para a rua, nos leva para os menos favorecidos. Unção de Deus nos tira do comodismo, nos tira do falatório, do fuxico, da fofoca, da contenda e nos leva para pregarmos o evangelho. Orienta lava sérias, purificantas. Graça de Deus nos leva para alcançar os perdidos. Quando eu iniciei a minha fé, não tinha instrumento na igreja, não tinha microfone para pregar, não tinha púlpito, não tinha nada. Mas as pessoas entravam e eram cheias da graça de Deus. Uma criança como eu, com 8 anos de idade, conseguia sentar e discernir que estava vivendo em pecado e precisava aceitar Jesus. Tem pessoas fazendo bodas de prata, bodas de ouro na vida espiritual e que não decorou 3 versículos bíblicos ainda. O que nós estamos esperando, irmãos? O evangelho tem que produzir satisfação no nosso coração, mas é satisfação em Jesus, é graça em Jesus, é unção em Jesus. Aleluia. Esta noite, eu não posso concluir a mensagem sem perguntar a você: como você está nessa noite? Como está a sua vida como cristão? Talvez como profissional está excelente, como marido está 10, como esposa está 10, mas como está a sua vida como cristão? E aí eu quero dizer para você, se estiver péssimo como cristão, eu tenho uma notícia para te dar. Você talvez esteja equivocado do que de fato você é, porque é a nossa caminhada com Deus que nos torna melhor, é a nossa caminhada com Deus que nos torna parecidos com Jesus. Que você nessa noite não tenha um pensamento subjetivo do evangelho, subjetivo do que essa palavra está dizendo para nós. Eu acho que nós deveríamos ser honestos e sinceros e fazer, sabe o quê? E perguntar para Deus assim: sabe, Deus, por que é que eu não estou conseguindo viver em paz? Se a sua palavra diz que é a paz do Senhor, que essa paz que excede todo entendimento, ela vai guardar o meu coração e ela vai estar comigo. Talvez a gente esteja falando de paz e não esteja vivendo em paz. Talvez haja uma guerra dentro do seu coração. Resolva isso nessa noite, em nome de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de resolvermos isso. A palavra de Deus nos diz que Ele está disposto a nos fazer experimentar agora, hoje, a paz que Ele prometeu ao seu povo. Aleluia, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe louvor, nisso pensai, que isso ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Que Deus te abençoe nessa noite.